Somos estudantes do curso de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e neste vídeo nós vamos apresentar o projeto Integrador 5, intitulado Cubo das Emoções, jogo educacional com interface IoT para identificação de emoções e integração social de crianças com autismo. O nosso projeto propõe uma solução tecnológica inclusiva voltada ao apoio pedagógico de crianças com transtorno do espectro autista. Os integrantes do projeto são Adriano de Oliveira, Aline Alves, Bruna Fernanda, Evelyn Neves, Guilherme Juliano, Ivan Santiago, Matheus Augusto e Pedro Henrique, do Polo de Itaquaquecetuba. Nosso orientador nesse projeto foi o professor Bruno César Câmara. Nós temos como público-alvo crianças com transtorno do espectro autista, TEA, em idade escolar, especialmente aquelas que apresentam dificuldades no reconhecimento de emoções, interação social e coordenação motora. De forma indireta, os educadores e responsáveis de crianças com TEA também fazem parte do público-alvo por estarem inseridos no processo de aprendizagem dessa criança. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, afeta principalmente a comunicação, a interação social e alguns aspectos comportamentais. Então, com o aumento dos diagnósticos e a necessidade de inclusão educacional, se tornou fundamental desenvolver recursos que são capazes de auxiliar essas crianças no reconhecimento das suas emoções e no desenvolvimento de habilidades sociais. Durante algumas pesquisas, nós conversamos com familiares e educadores e foi possível identificar algumas dificuldades relacionadas à interpretação de emoções, a comunicação social e a manutenção do interesse em atividades pedagógicas tradicionais. Pensando nisso, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um sistema educacional baseado em Internet das Coisas, ou IoT, para auxiliar crianças com TEA na identificação de emoções, na interação social e no desenvolvimento da coordenação motora por meio da integração entre este jogo digital e um dispositivo físico inteligente. As metodologias utilizadas nesse projeto foi qualitativa, exploratória e descritiva. Então, na primeira etapa, nós realizamos entrevistas e conversas com familiares, responsáveis e educadores, além de também pesquisas bibliográficas, né? Já na segunda etapa, nós definimos a arquitetura do sistema composta por hardware, comunicação IoT e software, além da modelagem do cubo e do protótipo do jogo. Na terceira etapa, iniciamos a implementação do protótipo e os testes de integração entre hardware e software. Então, trazendo um pouco do resultado final aqui do projeto, vamos falar um pouco sobre o cubo e a programação por trás do projeto, antes da gente apresentar a aplicação do jogo. Então, o cubo ele foi feito em papelão, né, envolto ali com imagens das emoções que nós escolhemos. E dentro desse cubo tem um sistema embarcado baseado em Arduino. Então, a gente tem um Arduino Uno ali. Nesse Arduino Uno estão linkados um sensor MPU6050, que é um acelerômetro de giroscópio, e um módulo Wi-Fi ESP8266. Né? Dentro ali programado no Arduino, a gente tem a interpretação desses dados e o envio, né, da chave JSON para a API, que foi feita em Python. Dado todo esse sistema ocorrendo, nós desenvolvemos o jogo, que foi feito usando a linguagem de programação Lua, e ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma tela inicial, onde nós enxergamos os atos. Cada um desses atos, ele tem 10 cenas. Nessas cenas, cada uma dessas cenas tem uma imagem e uma citação atrelada a ela. E a dificuldade, né, o desafio do jogo é a criança interpretar essa imagem junto com essa citação e entender qual emoção está sendo expressada ali naquele momento, qual emoção está sendo sentida pelo personagem naquele momento. No primeiro ato a gente tem situações mais simples e diretas, onde a identificação dessa emoção é um pouco mais fácil, e a gente deixa uma dica sempre exposta nesse primeiro ato, porque esse primeiro ato se chama aprender. Então a ideia é que aqui a criança entenda como o jogo funciona. O segundo ato, ele é o ato do reconhecer.
Então a gente tira essa dica e coloca situações um pouquinho mais complexas, né? Não tão complexas ainda, mas um pouquinho mais complexas, e dificulta, né, um pouco o jogo para os usuários ali. E o terceiro ato é o ato de conectar, né? Então a gente coloca situações até um pouco mais ambíguas, um pouco mais complexas de se entender o que o jogo está querendo expressar ali, para realmente trazer um pouco de dificuldade nesse momento de identificação. E aí, tendo esses três atos, nós temos ali o livro, né? O livro, ele funciona para mostrar quais foram os resultados dessa criança no jogo. Então a ideia do livro é a gente mostrar quais foram as emoções que a criança conseguiu reconhecer em todas as fases do jogo, tanto no primeiro ato ou terceiro ato. Então, quando isso acontece, no primeiro ou terceiro ato, aparece aqui o desbloqueado, né, da emoção. E quando isso não acontece, quando ela ainda não conseguiu em todos os atos, aparece em quantos atos ela conseguiu identificar essas emoções. Entendendo agora como o jogo funciona, eu vou passar duas gravações aqui, dois pedaços de gravação. Um da nossa criança, né, jogando o jogo efetivamente, com o áudio dela respondendo as perguntas, e a opinião da pedagoga sobre o jogo também. Lili, vamos jogar aqui. Ó, cubo. Vamos lá. A primeira cena, Lili. Ó, uma criança abre o presente do aniversário. Que emoção que ela tá sentindo? Qual que é a emoção? Alegria. Alegria. Um cachorrinho fica sozinho na chuva. Triste. Alguém derruba a torre de blocos que uma criança demorou para construir. Como que ela fica? Raiva. Com raiva. Eu consigo dar raiva. Qual a sua opinião como pedagoga de educação especial? Eu achei o jogo bastante interessante e estava analisando aqui que no contexto das crianças autistas que são não verbais, vai ser uma forma bastante interessante de trabalhar com elas o desenvolvimento dos sentimentos, né? Pelo fato delas não conseguirem verbalizar, muitas vezes elas acabam entrando em crise por não conseguir dizer, expressar aquilo que elas estão sentindo no momento. O jogo é bastante interessante para essas crianças, tá? E a ludicidade também foi bastante importante. As figuras também infantis, bem lúdicas, no qual a criança consegue interagir, se identificar com a emoção. O contexto de já ficar computadorizado é interessante que dá pra gente também ir avaliando conforme a criança for desenvolvendo as habilidades dela. Conforme ela vai desenvolvendo essas habilidades, ela vai estar respondendo cada vez mais rápido. Isso também é interessante. Eu, em particular, achei o contexto bem interessante. Sugiro assim que vocês deveriam levar isso para uma loja de brinquedos e ver se vocês conseguiriam patentear e desenvolver uma melhoria nele e até colocar isso no mercado. Para a gente que trabalha com a rede vai ser bastante interessante. Eu aprovo em 100% a atividade de vocês. Perfeito, muito obrigado. Trazendo um pouco das considerações finais aqui do projeto, nós tivemos algumas limitações. A principal é que nós não conseguimos realizar a conexão via Wi-Fi por conta da ausência de uma peça de hardware, que por conta da ausência dela não foi possível a gente conseguir fazer essa conexão de forma satisfatória. De qualquer forma, nós aplicamos o projeto utilizando o Kumbo como ferramenta, mas selecionando nos jogos ali com o dado, e o feedback foi positivo, tanto da criança que gostou do jogo, quanto da pedagoga, que trouxe aí todas essas oportunidades de melhoria que ela dispôs no áudio, além de algumas outras que nós conversamos pessoalmente.